Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar apresentando os fundamentos da LINQ. Nesta semana eu vou iniciar apresentando os métodos da LINQ e eu vou dar preferência para a sintaxe de método na criação das consultas LINQ. Eu vou fazer isso porque a sintaxe de método ela apresenta as seguintes vantagens. A sintaxe de consulta ela é convertida automaticamente para a sintaxe de método no momento da compilação. Então, quando você usa a sintaxe de consulta, ela acaba sendo convertida para a sintaxe de método. Outra vantagem é que nem todos os métodos LINQ podem ser usados na sintaxe de consulta. E a sintaxe de método, ela possui um estilo mais semelhante ao código C#. E isso ajuda bastante o entendimento do código. Então, por isso eu vou dar preferência para a sintaxe de método. Agora, antes de iniciar, é importante saber como é que funciona uma expressão lambda. O que é uma expressão lambda e como é que ela funciona. Então, uma expressão lambda é um método anônimo, ou seja, um método sem nome que você pode usar para criar delegates ou tipos de árvore de expressão. Usando expressões lambdas, você pode gravar métodos locais que podem ser passados como argumentos ou serem retornados como o valor de chamadas de método. Então, vamos tentar entender essa definição e o que significa isso aí. Vamos por partes. Primeiro, vamos ver qual é a sintaxe de uma expressão lambda. Então, uma expressão lambda ela tem dois lados, o lado esquerdo, o lado direito, e eles são separados pelo operador lambda, que é a famosa setinha, que é composta pelos sinais de igual maior, mas não tem nada a ver com o operador. Esse símbolo significa o operador lambda, e ele significa vá para. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de expressão lambda. Olha aqui o operador lambda, aqui eu tenho o lado esquerdo. Do lado esquerdo eu tenho parâmetros de entrada, e do lado direito eu vou ter uma expressão ou uma instrução que vai gerar o resultado esperado. Então, essa aqui é uma expressão lambda, onde eu estou entrando com x e eu estou fazendo x multiplicado por x. Então, se eu entrar 5, vai retornar 25. Então, isso é uma expressão lambda. Essa é a sintaxe da expressão lambda. Naturalmente, aqui eu posso ter um bloco de instruções, ao invés de uma instrução simples, como uma multiplicação, como eu estou mostrando aqui. Então vamos entender agora como que surgiram as expressões lambda. Para isso, eu vou mostrar aqui um exemplo e vou iniciar definindo uma lista de string com nome de pessoas. Eu tenho aqui 4 nomes nessa lista que eu chamei de nomes. Então agora eu quero encontrar um nome nessa lista e eu vou usar o código tradicional. Então, para isso, eu posso usar o método find aqui da lista e definir um método que vai localizar o nome na lista. Então, para isso, eu vou ter que definir aqui um método onde eu estou definindo um critério para retornar o nome que eu desejo obter da lista. Então, o método find, ele exige aqui o uso de um predicate que vai procurar por um elemento que atende um critério que eu defini no meu método e que vai retornar a primeira ocorrência dentro da lista que atenda esse critério aqui, ó. Quando o nome que eu passar tem que ser igual a Carlos. Aí ele vai me retornar aqui no resultado e eu vou imprimir. Então, esse seria o código tradicional. Então, lá no início, no C# 1, você só podia usar essa abordagem. Então, com a evolução da linguagem, ao invés de declarar aqui um ou mais métodos na classe, eu posso escrever um código onde eu estou definindo diretamente um método usando os métodos anônimos através da definição de um delegate. Então aqui eu substituí a chamada daquele método pelo método anônimo e para isso eu estou definindo um delegate. Então nesse código eu estou passando um tipo especial de método, que é o método anônimo, usando um delegate diretamente ao método find. E ele vai ver se esse critério é atendido e se for atendido ele vai retornar o resultado. Então, os métodos anônimos, eles são acessados sempre através de um delegate. Note que aqui eu não tenho nome para esse método, por isso que era chamado de método anônimo. Então, essa foi uma evolução, mas nós podemos continuar evoluindo e agora o próximo passo é usar
a expressão lambda. Então, as expressões lambda, elas vieram simplificar ainda mais o código, porque ela permite passar uma expressão embutida como um delegate, usando uma sintaxe bem enxuta. Então agora olha como ficou o nosso código. Neste código eu substituí o método anônimo pela expressão lambda, elas são equivalentes. E aqui, ó, na expressão lambda, no lado esquerdo eu tenho o parâmetro de entrada, que eu usei aqui o nome, poderia ter usado qualquer outro valor aqui, e aqui eu tenho o critério que tem que ser atendido. Então aqui eu tenho do lado esquerdo o parâmetro de entrada, que vai ser cada nome da lista, o operador lambda, e aqui a expressão que vai ser avaliada. Então aqui eu usei esse termo nome, e observe que aqui eu não defini o tipo dele, porque ele é implicitamente tipado como string. Aí o operador lambda vai aplicar uma expressão que vai verificar se o nome é igual aqui, ó, a Bianca, que não vai retornar nenhum resultado, né? E qual que é o tipo de retorno aqui? Então o tipo de retorno nas expressões lambda é inferido a partir da assinatura do delegate, string. Ó. Então as expressões lambdas, elas são amplamente usadas nas consultas link, e nós temos diversos métodos que aceitam os delegates. E eu posso ter os delegates func, o action e o predicate. Os mais usados são o func e o predicate. Então, com isso, nós devemos ter em mente os seguintes conceitos quando nós vamos criar consultas usando a link. Devemos entender que os métodos links, que retornam enumerable de t, têm um conceito de execução lenta, que é também chamada de execução adiada, ou lazy execution. Se você quiser saber mais sobre a execução lenta, eu tenho um vídeo no canal que trata exatamente disso. Eu estou deixando o link dele aqui. Ó. Além disso, todos os métodos genéricos link, eles podem inferir implicitamente os argumentos de tipo, então eu não preciso especificar na maioria dos casos. Outro detalhe importante é que a maioria dos métodos link vai aceitar os delegates func e predicate. E a opção mais comum para fornecer um delegate é escrever a expressão lambda. E por último, quando formos trabalhar com a interface queryable de t, a consulta ela vai ser compilada e executada remotamente. Então a seguir eu tenho uma figura representando aqui um mapa mental que mostra os métodos links agrupados por operação. Então eu tenho aqui, ó, conversão, agrupamento, a ordenação, a junção, a projeção, a filtragem, os quantificadores, a agregação, os operadores de elemento, de atribuição. Então são todos esses métodos disponíveis para serem usados nas consultas link. Então nós vamos iniciar abordando os operadores usados para filtrar dados, operadores de filtragem. Eles são usados para filtrar dados de uma lista coleção com base nas condições do filtro, que é um critério que nós definimos. Então a operação de consulta mais comum é aplicar um filtro a uma coleção usando uma expressão booleana. Então o filtro ele faz com que a consulta vai retornar apenas os elementos para os quais a expressão definida como critério seja atendida, seja verdadeira. Então, para fazer isso, nós podemos usar um método where, que é usado para selecionar valores de uma lista ou coleção com base em funções de predicado, que é o predicate ali. Então, na sintaxe do método where, geralmente nós usamos a fonte de dados, o método e a expressão lambda. Essa expressão lambda, por trás dos panos, ela vai usar um delegate func. E o método where ele vai então fornecer cada item usando a expressão lambda como entrada. Aí eu vou definir aqui a lógica que vai decidir se o item vai ser ou não incluído no resultado final que eu vou querer obter. Então vamos para a parte prática. Eu vou abrir aqui um projeto console criado no Visual Studio. Eu estou usando aqui o Net6. Então aqui, ó, eu criei aqui uma classe que eu chamei fonte de dados, aonde eu defini alguns métodos estáticos que vão retornar os dados com os quais eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar inicialmente com essa lista de números. Então o método getNúmeros está me retornando uma lista de números inteiros que eu estou definindo aqui, ó. Então eu vou aqui na classe program e aqui eu já defini um título, né? E já estou obtendo, ó, a lista de números. Vão ser esses números que eu vou obter aqui nessa lista. Olha aqui, ó, números é uma lista de inteiros, de números inteiros, que eu estou obtendo aqui invocando o getNúmeros da minha classe fonte de dados. Então eu vou iniciar definindo algumas consultas usando o método where.
para filtrar dados. Então eu vou iniciar definindo aqui, ó, uma variável resultado 1, onde eu vou armazenar o resultado. Então eu defino a fonte de dados, coloco um ponto aqui, ó, e eu vou usar agora o método where. Observe que eu tenho aqui definido, ó, a utilização de um delegate func, que vai filtrar a sequência dos valores baseado aqui num predicate. Então eu vou definir uma expressão lambda com o critério que eu quero usar. Por exemplo, eu vou definir aqui, ó, n, poderia definir aqui número, a, b, c, qualquer termo, um termo n, o operador lambda e aqui a expressão. Então, na minha fonte de dados, cada número inteiro eu vou submeter e o operador lambda vai atuar sobre ele. O que ele vai fazer? Então eu quero que ele faça o seguinte, ó. Quero que ele avalie a seguinte expressão. Eu quero retornar os números que atendem esse critério. Isso aqui tem que ser uma expressão booleana. Tem que retornar verdadeiro ou falso. Ou seja, todos os números que sejam menor que 10. Então, ó, ele vai começar com 1, é menor que 10? Então é true. Então ele vai ser considerado um resultado válido. E assim ele vai percorrer a lista e eu vou ter o resultado aqui. Para mim exibir esse resultado de uma maneira bem simples, eu posso dar um console writeLine aqui, ó, e fazer assim, ó. Eu vou usar o método join da string, vou definir aqui um separador como sendo um espaço e vou definir aqui resultado 1. Então, como resultado aqui, ó, eu vou ter todos os números que atendem o critério definido aqui na expressão lambda. Então, executando, olha, como resultado eu vou obter aqui, ó, menor que 10 é 1, 2, 4 e 8. Naturalmente, eu posso definir mais critérios aqui na nossa expressão lambda, né? Por exemplo, eu vou continuar usando o método where, só que agora eu quero definir o seguinte: o número ele tem que ser maior que 1, não pode ser o número 4 e ele tem que ser menor que 20. Então, como que eu vou fazer isso? Eu faço assim, ó. O meu operador agora vai atuar na seguinte expressão. Ele tem que ser maior que 1, aí eu vou usar o operador lógico condicional e, ele não pode ser igual a 4, então ele tem que ser diferente de 4 e ele tem que ser menor que 20. Então agora eu vou exibir o resultado 2. Então eu posso ter uma expressão lambda com diversas condições aqui, com um critério mais complexo, executando aqui, olha, como resultado, ó, menor que 20, ó, 16, maior que 1, então o 1 não pode estar aqui, o 2, o 8, o 4 não está incluído aqui também, ó. Então é assim que funciona. Agora, além disso, se eu quiser usar mais de um método aqui, ó, nessa expressão lambda, eu posso, desde que o resultado, ó, seja um valor booleano. Então vamos fazer o seguinte, olha. Então, para ilustrar isso, aqui na minha fonte de dados, eu criei aqui, ó, um método chamado getListaNegra, que está retornando, ó, 3 números aqui, 16, 128 e 512. Então esses números fazem parte da lista negra. Então eu não quero incluir esses números no resultado final. Então eu vou vir aqui na classe Program agora e eu vou definir uma outra consulta. Vou dar resultado 3, usando a mesma fonte de dados, o método where. Então agora eu vou fazer assim, ó. Vou definir a expressão lambda e agora o método where eu vou definir que eu vou operar sobre a lista negra, só que agora eu tenho que obter a lista negra, né? Então vamos lá, eu vou ter que definir aqui, ó, var lista negra igual fonte dados get lista negra. Pronto. Então a minha expressão lambda vai operar sobre lista negra e vou ver quais são os números que estão contidos nessa lista negra. E aí, todos os números que tiverem contido na lista negra, eu não quero que sejam incluídos no resultado final. Então eu uso o operador not aqui, ó. Então agora o método where usa um outro método aqui, ó, um contains, para decidir se o número pode ser incluído na lista final. Como eu estou negando aqui, ó, ele não vai incluir os números que estão contidos na lista negra, que são esses números aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então eu vou exibir todos os números, exceto esses números. Então vamos aqui exibir o valor de resultado 3. Então, executando aqui, olha, eu vou ter aqui da lista todos os números, exceto o 16, o 128 e o 512, que estão aqui na lista negra. Então, eu posso utilizar qualquer outro método aqui, desde que essa expressão lambda retorne verdadeiro ou falso. Agora, eu posso fazer o seguinte também, eu posso encadear mais de um método where. Por exemplo, ó, vamos pegar essa consulta aqui, ó.
onde eu tenho que atender 3 critérios. Ó. Eu posso, ao invés de usar o operador lógico condicional e aqui, posso fazer o seguinte, olha, vou definir uma outra consulta usando aqui a mesma fonte de dados, usando o método where. Agora, olha, eu vou definir um encadeamento de métodos definindo critérios. Ó. N, operador lambda, n maior que 1. É o primeiro critério. Aí eu vou dar um ponto. O segundo critério, n, operador lambda, o critério diferente de 4. E o último critério, where, a expressão lambda maior que 20. Eu vou colocar isso aqui nesse formato para visualizar melhor. Ó. Então aqui o que está acontecendo? Como eu já mencionei, o resultado de uma expressão link ele não é percebido até que você realmente precise dos dados. Aqui é o que é chamado de execução adiado, lazy execution. Isso ocorre quando eu realizar uma operação como contar, somar ou iterar. Então aqui, ó, eu não tenho o resultado vai ser obtido quando eu iterar aqui e quiser exibir o resultado. Então eu posso encadear vários métodos where aqui. O resultado vai ser o mesmo do que foi obtido aqui. Ó. E a consulta aqui, ó, embora ela possa parecer mais complexa, ela vai ter praticamente o mesmo desempenho. Porque como as operações não são executadas até que eu faça a iteração, o compilador vai otimizar a consulta, independente da forma que eu escreva a consulta, quer usando essa sintaxe ou quer usando essa sintaxe. Então, se eu mandar executar aqui, ó, eu vou ter o mesmo resultado e aqui eu estou usando o encadeamento de mais de um where. Bom, até agora eu estou trabalhando aqui com tipos primitivos, uma lista de inteiros. Eu posso fazer consultas em objetos complexos e eu vou mostrar isso agora. Então, para isso, ó, eu criei uma classe aluno com 2 propriedades, nome e idade. E aqui, ó, na minha classe fonte de dados, eu defini aqui ó, o método getAlunos, onde eu estou criando alguns objetos alunos ó, com nomes e idades e estou retornando uma lista. Então, ó, alunos aqui vai retornar uma lista de objetos alunos definidos aqui com esses nomes e essas idades. Então agora eu vou continuar. Então vamos trabalhar com objetos complexos agora, né? Então eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de alunos. Vou usar minha fonte de dados e vou dar um getAlunos. Então ó, alunos ó, é uma lista de alunos, objetos alunos, né? E agora eu vou definir uma consulta link, que eu vou chamar aqui ó, resultado 5, aonde eu vou usar a fonte de dados agora é alunos, o método where, e aqui eu vou definir um critério. Vamos supor que eu queira obter, ó, eu vou mudar o termo aqui, vou chamar de A. Então, ó, os alunos cujo nome inicie com, starts with, vamos colocar aqui, ó, com a letra A. E aí eu vou definir aqui o operador lógico condicional e eu vou definir também um outro critério, e a idade tem que ser menor que 18 anos. Pronto. Então aqui ó, eu defini uma consulta link usando o método where, onde eu estou estabelecendo aqui ó, 2 condições, que o nome tem que começar com A e a idade tem que ser menor que 18. Para mim exibir isso, eu vou dar um for each, vou usar aqui um var aluno in resultado 5. Então vou iterar nos dados que forem retornados aqui. E aqui eu vou dar um console writeLine e vou exibir ó, o nome do aluno. Vou fazer uma concatenação de string aqui, ó, colocar 2 pontos aqui e a idade do aluno. Pronto. Eu vou comentar aqui esse console para ele não exibir resultado nenhum desses exemplos anteriores. Então agora, olha, eu estou consultando uma fonte de dados com objetos complexos. Geralmente, isso é feito em um programa da vida real, acessando um banco de dados e fazendo uma consulta. Para isso, eu uso o Entity Framework Core e eu vou usar o where do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Naturalmente, a fonte aqui vai ser um objeto do Entity Framework Core, que vai retornar aquela coleção de objetos. Então, executando aqui, ó, o único que atende ao critério começa com a letra A e seja menor com 18 anos é a Alicia, né? Só para a gente confirmar, ó, olha aqui, ó, letra A eu tenho a Amanda e a Alicia. Menor que 18, só a Alicia. Então a ideia está correto o resultado. Agora, só a título de curiosidade, vamos ver como expressar essa consulta usando a sintaxe de consulta. Eu vou usar aqui ó, um outro nome para consulta, filtro. Então, ó, na sintaxe de consulta eu inicio com from, vou chamar aqui ó,
e vou definir a minha fonte de dados, alunos. Então, para cada termo A em alunos, cada elemento em alunos, eu vou usar o where. Aí eu vou definir que o nome inicie com A e a idade seja menor que 18. E aí eu vou dar um select em A. Então essa seria a mesma consulta que eu defini usando a sintaxe de método, usando a sintaxe de consulta. Então dessa forma, usando o método where, nós podemos filtrar facilmente itens na fonte de dados para criar um subconjunto de dados originais. Então aqui, ó, os resultados são dados diferentes da fonte de dados originais. Então eu vou ter sempre um novo conjunto de dados. Então, até a semana que vem.